Boa noite a todos. É sempre com muita alegria que eu retorno a essa casa, que me acolheu em uma época em que eu precisava tanto do trabalho no bem. Em virtude de estudos acadêmicos, precisei me desligar das atividades aqui da casa, mas é uma casa que eu guardo no coração. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo nos diz: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio de criança. Quando o apóstolo Paulo nos diz, depois que me tornei homem, essa expressão nos remete à ideia da chegada da idade adulta. E será que a chegada da idade adulta é capaz de trazer a maturidade espiritual? O que vocês acham? Quem acha que sim? Quem acha que não? Não necessariamente, né? Por quê? Muitas vezes nós observamos adultos que se comportam como verdadeiras crianças birrentas. E outras vezes encontramos jovens, ou mesmo até crianças, que apresentam uma grande maturidade espiritual. Então, a primeira conclusão que nós chegamos, que o passar dos anos por si só não é capaz de trazer a maturidade espiritual, porque a maturidade, como o próprio nome diz, é um atributo do Espírito, conquistado através das inúmeras experiências evolutivas. Mas então, o que vem a ser maturidade espiritual? Para nós compreendermos melhor o que vem a ser essa virtude, eu convido a todos para lembrarmos da parábola do filho pródigo. Ela está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. É uma parábola um tanto quanto longa. Eu vou reproduzi-la com as minhas palavras. Mas Jesus diz: um homem tinha 2 filhos. E o filho mais novo chega até o seu pai e lhe pede a parte que lhe cabia na herança. E o seu pai reparte os bens e entrega ao filho. Não muito tempo depois, o filho reúne todos os bens e vai para uma região distante. E começa, então, a gastar todos os bens e a viver irresponsavelmente. Depois que ele gasta todos os bens, aquela região onde ele está, passa por um período de grande fome e ele começa a passar necessidade. E então, ele vai se empregar com um dos cidadãos da região que lhe oferece o trabalho de cuidar de porcos. E quando ele estava ali cuidando daqueles porcos, ele sente fome. E sente vontade de comer as vagens da alfarrobeira. Uma vagem que era dada como comida aos porcos. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo essa vontade, ninguém dava a ele. Então, um dia, ele cai em si e se lembra que até os empregados do seu pai tinham comida de sobra e que ele estava ali passando fome. Então, ele pensa: eu me porei a caminho do meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Trata-me como um dos teus empregados, porque não mereço ser tratado como seu filho. E assim ele o faz. Ele levanta-se e eu peço a vocês para que
Guardem essa expressão, levanta-se. Ele levanta-se e começa a fazer o caminho de volta ao pai. O pai, quando o avista, mesmo de longe, sai correndo, abraça-o, beija-o. E ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele diz isso, o pai chama os empregados e diz: tragam a melhor roupa, tragam um anel, tragam os calçados, matem o novilho cevado, vamos fazer uma festa e comemorar, porque o meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Mas Jesus não disse que o pai tinha 2 filhos? E onde estava o filho mais velho? Estava no campo. Quando ele volta à casa e ouve a música, vê a dança, ele chama um dos empregados e diz: o que está acontecendo? E então, um dos empregados responde: é seu irmão que voltou. E seu pai pediu que matássemos um novilho cevado para comemorar, porque ele está são e salvo. Então, o filho mais velho fica irado e recusa-se a entrar e a fazer parte da festa. Então, o pai vem até o filho mais velho. Quando ele avista o pai, o filho mais velho diz: olha, eu trabalhei esses anos todos, sempre estive ao seu lado, obedeci às suas regras e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E quando volta esse seu filho, que gastou todos os seus bens com as prostitutas, o Senhor dá uma festa. E aí o pai amorosamente olha para o filho mais velho e diz: meu filho, você sempre está comigo e tudo o que é meu é teu. Mas precisávamos comemorar, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Essa, juntamente com a parábola do bom samaritano, é uma das mais amadas e mais influentes parábolas de Jesus. Alguns dizem que ela é o evangelho dentro do evangelho. Outros dizem que ela é a parábola das parábolas. E para compreendermos os ensinos de Jesus, não é necessário apenas utilizarmos a razão. Sim, precisamos da razão, mas além da razão, é preciso compreender os ensinos de Jesus, utilizando do nosso coração, do nosso sentimento, sentindo Jesus e procurando nos enxergar na situação, no contexto que Jesus nos traz. Por quê? Porque as parábolas de Jesus relatam as diversas situações e experiências pelas quais as criaturas humanas vivenciam no seu período evolutivo no orbe terrestre. As parábolas de Jesus são carregadas de símbolos, símbolos esses que trazem um significado espiritual. E assim, o símbolo ele faz uma ponte de ligação entre as imagens, as situações, as profissões que Jesus nos relata em suas parábolas. Eles ligam essas imagens a princípios sublimes e divinos. Por isso, os ensinos de Jesus são atemporais, quer dizer, eles continuam válidos em todas as épocas da humanidade. E os ensinos de Jesus são universais. Não dizem respeito apenas àquele povo, àquela época, mas a todos os povos e a todas as épocas da humanidade. Nós, aqui, não faremos uma interpretação da parábola, porque obras inteiras foram destinadas a isso. Várias são as interpretações possíveis. Alguns psicólogos, terapeutas, relacionam a parábola do filho pródigo com as relações humanas. Outros ainda
relacionam a parábola com algum aspecto da psicanálise. Não temos aqui a pretensão de esgotar o assunto, nem mesmo trazer um olhar inédito. O que faremos? Traremos o contexto histórico-cultural da época, demonstraremos alguns contrastes que existem nessa parábola, e os contrastes fazem parte de uma didática especial que Jesus utilizava, e sobre tudo isso lançaremos as luzes da doutrina espírita. Essa é uma das parábolas triangulares. O que significa parábola triangular? Que existe uma autoridade que se relaciona com dois subordinados, o pai e os dois filhos. Nós podemos associar ao pai a figura de Deus? Sim ou não? Podemos associar o pai a Deus? Quem acha que sim? Sim? Pode levantar a mão. Não vai levar ponto negativo se errar. Sim. E o filho mais velho e o filho mais novo? Alguns estudiosos associam a figura do filho mais velho e do filho mais novo aos fariseus e aos gentios. Quem eram os fariseus? Aquelas criaturas pertencentes a uma classe sacerdotal extremamente observadoras da lei judaica. Traziam a aparência da virtude, mas por dentro não era bem assim, né? Várias passagens do Evangelho de Jesus, encontramos os fariseus desafiando Jesus, provocando, perseguindo, enfim. Mas eles traziam a aparência da virtude. E os gentios? Os gentios eram todos aqueles que não eram adeptos do judaísmo. Eles levavam uma vida pagã, com vários cultos a vários deuses. Nós podemos associar o filho mais novo e o filho mais velho aos fariseus e gentios? Podemos, mas, como dissemos, os ensinos de Jesus são universais. E atribuir a figura desses dois personagens a essas classes da época de Jesus seria dar uma interpretação restritiva da parábola. Então, o que nós vamos fazer? Vamos associar a figura do filho mais velho daquelas pessoas com aquelas pessoas aparentemente justas que obedecem às leis e às regras. A figura do filho mais novo nós podemos associar a aquelas criaturas que desejam viver de acordo com as próprias crenças, de acordo com as próprias vontades, os seus próprios anseios, sem se preocuparem tanto com as regras e a obediência. E assim, vamos iniciar o caminho de interpretação dessa parábola, lembrando dos contrastes principais. Muitos são os contrastes, mas vamos destacar alguns. Os contrastes dos ensinos de Jesus com a realidade da época. Como assim? Naquele tempo, um filho chegar para o pai e dizer, e pedir, melhor dizendo, né? A parte que lhe cabia na herança era como se ele dissesse para o pai, eu preferiria que o senhor estivesse morto. Porque hoje nós podemos fazer a doação dos nossos bens em vida, até para evitar-se problemas futuros com inventário, com partilha e com briga de bens. Mas naquela época não, os bens só eram transferidos em sua propriedade para os filhos depois da morte do pai. E esse pedido poderia representar uma rebelião do filho para com o pai, que poderia ser punida com toda sorte de castigos e também até com o deserdamento. Quando o filho mais velho se recusou a entrar na festa, essa recusa representa um verdadeiro sinal de desrespeito para com o pai, que também, sim, poderia ser punido e até com o deserdamento. Dilapidar os bens de alguém que
ganhou honestamente era visto à época como um crime terrível, tanto para os judeus tradicionais, tanto para os gentios. E uma pessoa idosa correr era um ato vergonhoso. Por quê? Porque naquela época não existiam as calças compridas como hoje. Então, os homens, as mulheres utilizavam as túnicas. E para correr era preciso que erguesse um pouco a túnica, porque senão a pessoa tropeçava, eram aquelas túnicas compridas. E quando ela erguia, aparecia um pedaço das pernas. E uma pessoa idosa mostrar as pernas era um ato indigno. E aí eu pergunto, o pai puniu o filho mais novo porque pediu a parte da herança? O pai castigou o filho que se recusou a entrar na festa? O pai puniu ou mesmo castigou o filho porque dilapidou os bens? Porque o filho poderia ter pego os bens e multiplicado, não poderia? Ele puniu? Não. O pai se preocupou com o que os outros iam pensar quando ele correu em direção ao filho mais novo? Não. Então, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus não se reconheciam na figura daquele pai, porque aquele pai agiu de modo contrário aos costumes, aos hábitos, às crenças da época. Mas o que eles não percebiam é que Jesus estava falando, na figura daquele pai, da misericórdia divina para com cada um de nós. E o contraste das atitudes? Nós temos o contraste da atitude do filho mais novo em relação ao pai. Porque ele pede a parte da herança, que era considerada à época um insulto. Ele parte, quer dizer, ele deixa o pai sem preocupar-se se o pai ficasse doente, o que poderia acontecer com os serviços da propriedade. Ele não se preocupa com nada. Ele dilapida o patrimônio, ele degrada-se moralmente. E o pai, amoroso na sua partida e amoroso na sua chegada. Não são atitudes contrastantes? O contraste da atitude do filho mais velho com o pai. Ele revolta-se, fica irado com a festa dada ao filho, ao irmão, mais novo. Ele questiona o pai e ele ainda faz as suas reclamações. E o pai, amoroso para com ele, não o pune e busca reconciliação. E o contraste das atitudes dos irmãos. Um irmão faz aquele caminho de distanciamento do pai, que nós já sabemos, dilapida o patrimônio, e faz o caminho de volta, depois de cair em si, depois de arrepender-se, depois de agir. E o filho mais velho? Ele fica do lado do pai. Em nenhum momento ele se distancia. Só que ele questiona a justiça do pai quando vê a festa para o outro que não foi dada a ele. Então, será que ele estava ao lado do pai porque realmente ele amava o pai? Ou será que ele estava ao lado do pai por conveniência, por proteção, por segurança? O filho mais novo sentia-se, depois de todo esse processo, como um servo, porque ele achava que não merecia ser tratado como filho. E o filho mais velho, sendo filho, sentia-se escravo. Um fica estagnado ao lado do pai e o outro faz todo um caminho de distanciamento e aproximação do pai. Outro contraste. E desses contrastes de ensinos e de ações, quais as lições que podemos extrair dessa parábola? Tudo isso, todo esse caminho nós estamos percorrendo para tentarmos compreender o que vem a ser maturidade espiritual. E já já nós iremos descobrir. Primeiro grande ensinamento da parábola, dentre tantos que existem, somos individualidades. Quer dizer,
Aqueles 2 filhos, mesma educação, mesmo amor, mesma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, mesmas oportunidades de trabalho, cada um processou tudo aquilo de uma forma. Cada um desenvolveu o seu próprio olhar e também desenvolveu os seus próprios valores para nortearem as suas existências. Segundo o grande ensinamento da parábola, somos dotados de livre arbítrio. O pai não poderia ter negado o pedido do filho mais novo? Poderia. E muitos pensam assim, será que esse pai foi permissivo demais? Não. O pai deixou que o filho, através das próprias experiências, adquirisse a consciência da verdadeira realidade da sua existência. Questão 843 do Livro dos Espíritos tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem, se tem a liberdade para pensar, tenha de agir, senão o homem seria uma máquina. A parábola nos mostra a face amorosa de Deus. Até então, a humanidade conhecia a face da justiça de Deus, que nos foi apresentada através de Moisés, no Antigo Testamento, e de outros também escritos judaicos. Jesus mostra à humanidade esse Pai amoroso, esse Pai misericordioso, que compreende as nossas falhas e está sempre de braços abertos para nos acolher. A parábola ainda nos ensina e nos convida a imitarmos a misericórdia divina. A misericórdia daquele pai que recebe os insultos dos 2 filhos e mesmo assim continua amando-os grandemente, não negando a eles a oportunidade da convivência com o pai, da harmonia entre eles. Esse pai, muitos dizem que essa parábola deveria se chamar a parábola do pai amoroso e dos 2 filhos perdidos. Só que esse nome não pegou, né? E se nós falarmos isso, ninguém vai saber que se trata da parábola do filho pródigo. A parábola ainda trata das relações que desenvolvemos com Deus, tantas vezes pautada na superficialidade. Por que será que nos aproximamos de Deus? Será que por conveniência, para obtermos segurança, proteção, como podemos perceber no filho mais velho? Ou será que o nosso relacionamento de Deus com Deus começa assim a se basear em um sentimento puro de amor profundo e gratidão? A parábola mostra as conexões e as desconexões que acontecem ao longo do caminho da criatura humana e o caminho que se faz para fazer essa reconexão, para estreitar os laços com o Pai. A parábola nos ensina que a conexão com Deus é a pedra angular da nossa existência. Como assim? O que é pedra angular? É aquele terreno sólido sobre o qual se levanta uma construção. E esse terreno precisa ser bem sólido, porque senão o edifício, a construção pode cair. A conexão com Deus é essa pedra angular das nossas vidas. Só que, como toda conexão, ela passa por interferências. O sinal, às vezes, fica meio fraquinho, né? Às vezes, nós enveredamos por caminhos sombrios da nossa vida em que o sinal nem pega. Só que a parábola nos traz algumas tecnologias de ponta para fazermos essa reconexão ou mantermos essa conexão estável.
Quais são as tecnologias de ponta que a parábola nos traz? Cair em si. O cair em si significa conscientização da criatura que reconhece as suas faltas, mas também reconhece a grandiosidade desse pai. O filho lembrou que ele estava ali passando fome e que o pai era generoso até com os empregados. É o reconhecimento de que somos filhos desse Criador que é transcendente. Quer dizer, esse Criador que está em todas as coisas, em todos os lugares, emanando o amor incessantemente, porque Deus é amor. E nós, como filhos do Criador, temos também aquela centelha divina dentro de nós. Cair em si, centelha imanente a ser desenvolvida ao longo das nossas experiências. Uma outra tecnologia de ponta que podemos utilizar para essa reconexão com Deus, o arrependimento. E muitos podem dizer assim, mas em nenhum momento a parábola fala que o filho mais novo se arrependeu. Lembra quando eu disse a vocês, vamos guardar essa expressão, levantar-se? O levantar-se tem um significado muito importante. Levantar-se significa a verticalização da criatura. Verticalização significa que a criatura deixa de se ocupar apenas com a materialidade da sua existência e busca a conexão com a espiritualidade. Busca a conexão com algo maior. E assim, quando ela busca essa espiritualização, o que ela está fazendo? Ela está se transformando. O arrependimento, ele vem do grego, metanoia. Metanoia significa mudança de pensamento. Mas, no sentido teológico, essa mudança de pensamento, esse metanoia, esse arrepender-se, não é apenas o pensamento, significa a conversão da criatura. Aquela criatura que transforma-se por completo. E esse filho mais novo, ele levantou-se, ele verticalizou-se. E ainda, ele agiu, ele caminhou em direção ao Pai, voltando para os braços do Pai. Então, o arrepender-se e a ação que vem em seguida, a isso representa uma tecnologia de ponta também para nos reconectarmos com Deus. E a parábola nos traz uma outra tecnologia de ponta, não explicitamente, mas implicitamente, a fé. A fé de que aquele Pai, sempre bondoso, generoso e misericordioso, iria o acolher. A fé, que mais do que crer, acreditar, significa a fidelidade a alguém. Então, aquele filho mais novo, acreditando na generosidade do pai, decide se fidelizar ao pai novamente e faz o caminho de volta. Muitos dizem que, os estudiosos, que o filho voltou porque estava passando fome, né? E não se tem indícios de que ele se arrependeu. Mas, em virtude desse verbo levantar-se, que traz esse grande significado espiritual, sob a minha ótica, sim, eu enxergo o arrependimento do filho mais novo, porque é preciso ter coragem para voltar e reconhecer as suas falhas. Porque ele poderia ter caído em si, percebido tudo isso e mantido-se inerte, orgulhoso, sem mover uma palha. E assim, essa parábola nos mostra então que essa conexão com Deus é primordial em nossas vidas, porque quando o filho mais novo se desconectou de Deus, ele foi para a região distante, ele se sentiu faminto. Ele se sentiu desamparado, ele se sentiu desequilibrado. O filho mais velho, apesar de ter ficado com o pai, não necessariamente estava conectado com o pai, por quê?
porque ele se sentiu egoísta, querendo as bênçãos do Pai apenas para ele. Ele ficou estagnado, sem fazer algo que realmente demonstrasse que ele amava aquele pai. Ele ainda, o filho mais velho, nessa desconexão, desenvolveu sentimentos de revolta, atitudes de reclamação. E o último grande ensinamento que podemos extrair da parábola, dos que escolhemos, porque existem tantos outros, a parábola é riquíssima e belíssima. Cada expressão, cada palavra tem um sentido, um significado. Mas um último ensinamento da noite que a parábola nos traz, o que verdadeiramente nos une às criaturas é o amor que provém de Deus. Mas o que é isso? Deus está em tudo. E Deus une uns aos outros. Nós, quando nos reconhecemos filhos de Deus, e reconhecemos no Pai esse Criador, enxergamos nos irmãos, enxergamos nas pessoas, melhor dizendo, irmãos da caminhada. E assim, o que nos une às pessoas é esse amor que provém de Deus. E assim, aquela pessoa que ama a Deus, relaciona-se com o seu semelhante, dotado de um elemento especial, a misericórdia. Misericórdia não significa conivência com atos ilícitos, nem flexibilização de valores, mas a misericórdia consegue compreender as fragilidades das criaturas e a elas acrescenta a fraternidade. Quando nós não nos unimos pelas pessoas, munidos desse amor a Deus, nós somos censores. Nós somos aqueles que julgamos, nós somos aqueles que apontamos. Olha o filho mais velho aí, gente. O que ele fez? Quando voltou o filho mais novo, ele apontou os erros do filho mais novo. Ele não, do irmão mais novo, na verdade, ele não ficou feliz com o retorno do irmão. Por quê? A sua conexão com o pai, o amor a esse pai, era frágil. E assim somos nós, quando não amamos a Deus verdadeiramente. A cada erro, a cada falta das pessoas, somos censores, ficamos apontando. E eu recomendo a leitura de uma lição do livro Palavras da Vida Eterna, Filho e Censor, onde Emmanuel pondera sobre essa passagem do filho pródigo, em que o filho mais velho questiona o pai pela festa concedida. E assim, meus queridos, depois desse passeio pela parábola do filho pródigo, eu vou repetir a pergunta. O que vem a ser maturidade espiritual? Muitas são as respostas, e todas elas válidas. Mas, para mim, dentre tantas as respostas que poderíamos dar a essa indagação, a ideia de maturidade espiritual está representada de uma cena da parábola do filho pródigo. O caminho de volta para os braços do pai. Depois daquela criatura cair em si, arrepender-se, segundo a minha ótica, quanto a isso há controvérsias, mas cair em si, arrepender-se, caminhar na direção do Pai. Só que, quando esse filho mais novo chega até o Pai, esse caminho de volta que ele faz, esse caminho de volta não é o ponto de chegada. O caminho de volta é o ponto de partida. É naquele momento que ele iniciou o seu processo de maturidade espiritual. Por quê? Porque
A maturidade espiritual não se conquista da noite para o dia e muito menos em uma única existência. São necessárias inúmeras existências até que essa maturidade chegue à sua plenitude. Então, nós podemos dizer que a maturidade espiritual representa o alinhamento da criatura com o Criador. Quanto maior a conexão com Deus, maior a maturidade espiritual da criatura. A maturidade espiritual faz com que a criatura consiga perceber o que é principal e o que é acessório em suas vidas. Por isso que a pessoa madura espiritualmente não se entristece porque todos elogiaram a roupa dos outros e não elogiaram a roupa dela. Ela não se entristece porque todos curtiram a foto do outro na rede social e não curtiram a foto dela. Ela não se entristece porque aquela criatura falou uma palavra menos feliz no auge do seu desequilíbrio, porque ela consegue compreender que o homem no mundo é mais frágil do que perverso, como disse Jesus a Simão Pedro, no capítulo 26 do livro Boa Nova, uma belíssima passagem também. A criatura madura espiritualmente consegue perceber que somos instrumentos da providência divina e somos convocados todos os dias a edificar esse reino dos céus, falado e proclamado por Jesus, dando a nossa parcela de contribuição para que haja harmonia no nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente de trabalho, na casa em que nós trabalhamos. A pessoa madura espiritualmente, ela sabe que a finalidade maior da nossa existência é nos redimirmos perante os débitos já praticados. A finalidade maior da nossa existência é aprendermos a amar uns aos outros como Jesus nos amou. E assim, quando nós nos deparamos com tudo isso, com todas essas definições e conceitos, nós pensamos assim, eu não sou madura espiritualmente, não é? Mas nós já demos o primeiro passo, nós já saímos das nossas casas, nós já estamos em busca do alimento para a alma. Quantos de nós já não trabalhamos como voluntários no bem? Quantos de nós não fazemos as nossas preces? Então, estamos sim nesse caminho. Só que esse caminho precisa ser percorrido, dia a dia, passo a passo, pouco a pouco, utilizando do nosso esforço, da nossa perseverança, da nossa fé, porque um dia nós estaremos melhores, outros nem tanto. E não podemos desanimar, porque o caminho da maturidade espiritual é conquistado todos os dias, até que ele chegue, alcance a sua plenitude. E assim, para nós não desanimarmos em momento algum, quando nos sentirmos tão pequeninos, alma querida, não desanima ao perceber o longo caminho que há a percorrer. Contabiliza as distâncias alcançadas, apesar das horas atormentadas. Agradeça a divina providência o despertar da tua consciência, que te permite enxergar o que é preciso transformar. Conta com valoroso roteiro, capaz de regenerar o teu coração por inteiro, o Evangelho, legado à humanidade, que reverbera em suas lições o amor e a humildade, a ser vivido em cada experiência, a fim de que te aproximes da tua essência. E quando o cansaço sobre os teus ombros pesar, dificultando o teu caminhar, clama pelo auxílio divino, prossegue, ainda que em passo pequenino, confia no querido Mestre Jesus, sempre presente na tua jornada rumo à luz. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.